Sabe esse monte de notícia que a gente vê sobre homens agredindo pessoas que decidiram gostar de outras pessoas que têm o mesmo sexo que eles, ou seja, homossexuais? Eu reparei uma coisa e eu vou compartilhar essa coisa que eu reparei aqui com vocês hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o escritor JP e no vídeo de hoje o tema é sensível pra um caramba e, no entanto, eu vou gravá-lo aqui para o YouTube, me policiando ao máximo para não falar coisas que o algoritmo vai entender como ruim. Mas eu garanto pra você, o assunto não vai ser tão pesado, tá? Porque os assuntos pesados eu tô reservando para um curso que eu estou montando. E aqui vai ser só pra, talvez, tirar você daquele pensamento raso de que você imagina que acontece essas coisas. Ou até se você pratica esse tipo de crime, porque é um crime contra a vida do outro, talvez coloque alguma clareza aí na sua cabecinha, para você entender o que está acontecendo dentro de você. Vamos lá. Toda vez que a gente vê alguém praticando aquilo que tentamos reprimir, a gente fica raivoso, fica irado, porque o outro teve coragem de fazer algo que nós não tivemos coragem. Então, quando eu vejo alguma violência contra o homossexual, eu vejo justamente uma pessoa que teve curiosidade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo biológico, mas não teve coragem ou foi reprimido e não experimentou isso. É uma curiosidade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem curiosidade, esse tipo de curiosidade. Porque quando a gente está lá descobrindo os nossos brinquedinhos, que para a maioria das pessoas ainda é um tabu, quando a gente tá lá brincando com os nossos brinquedinhos, a gente fica pensando, pô, e se eu brincar com o brinquedinho do outro? E aí fica essa coisa na nossa cabeça. E eu percebo que muitos adultos, eles são reprimidos sexualmente, sim, só que daí eles ficam brincando com aqueles amigos mais íntimos, eles ficam aquele tipo de brincadeira, sabe, completamente, sabe, homossexual. Você vê a atitude deles como completamente homossexual, mas se você dá a entender que aquilo é homossexual, ele já fica bravo, ele já, opa, peraí, você tá louco? Você tá me chamando disso? E é justamente a fuga dessa curiosidade que ele teve, porque por algum motivo ele não entendeu o que são as energias. Nós somos constituídos pela energia do masculino e do feminino. Temos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Isso é biológico, tá? Você tem 46 cromossomos, 23 do papai e 23 da mamãe. E esses cromossomos também podemos entender como energia, porque cromossomos, células são constituídos de energia, beleza? Você pode fazer com que a sua energia penda mais, por exemplo, a forma como você se apresenta no mundo. Você pode usar mais energia das células masculinas que te habitam ou mais da feminina, e aquela que você se identificar mais é a forma como você vai se expressar no mundo. Agora, se você chegar num equilíbrio, que é o ideal, você vai conseguir se regular com mais facilidade. Nada vai te fazer perder o centro quando alguém te chamar de menininha, por exemplo. Ou se você for mulher, te chamar de menininho. Você parece um menininho. Fica aí jogando bola, fica aí se vestindo com essas roupas de homem, é um menininho. Fica aí querendo se maquiar, é menininha. Só que não é. A pessoa está ao longo da vida tentando encontrar quem é ela. É simples, é coisa básica. Ninguém nasce sabendo quem é. Na verdade, eu tenho pra mim que todos nós nascemos sabendo exatamente quem somos. Só que ao longo da vida vão instalando na gente, nossos pais, nossos pastores, nossos padres, nossos professores, olha, tudo com letra P. Os Paulos da vida vão te instalando coisas na cabeça e você vai ficando com dúvida a respeito daquela verdade que te habita. Aí você já não sabe mais quem você é. Pô, papai quer que eu seja militar.
Mas eu já sou alguma coisa. Por que perguntar o que eu quero ser quando crescer se eu já sou um ser humano? Eu sou um ser humano, isso me basta. E alguns têm a consciência de que eu já sou imagem e semelhança do Criador. Por que eu preciso fazer mais alguma coisa para provar o meu valor? Para ser alguma coisa? Eu já sou. Aí essas dúvidas vão sendo instaladas e a gente vai ficando cada vez mais perdido. Aí, quando entra no termo sexualidade, a gente fica mais perdido ainda, porque é tudo um tabu. Você fala pipi, é tabu. Você fala pepeca, é tabu. Eu não sei nem se essas palavras pode falar no YouTube, mas estou falando. E, sabe, cada vez vai instalando mais confusão na nossa cabeça. Só que para quem entendeu a jogada, e isso eu vou abordar no curso que eu estou montando, é que a energia, você tem que usar ela ao seu favor. Por exemplo, você sabe modular a sua energia. Você está vendo que o ambiente pede, em algumas situações você está com um cliente e você não pode ser 100% masculino, senão você vai dar no meio do meio, sabe? Um murrão no meio da boca do cara. E se você for mais feminino, o cliente vai montar em cima de você, tá? Então a gente tem que saber modular. Às vezes, para você ganhar um cliente, você tem que aumentar a sua energia feminina. E tá tudo bem. Tipo, isso não é manipulação do outro, isso é manipulação de si mesmo em relação ao ambiente, para sempre causar harmonia. O que você tem que colocar na sua cabeça é que você tá levando paz, você tá levando harmonia, você tá levando conforto para todo cliente que você atende. É isso que você faz, você não tá indo lá arrancar dinheiro dele, você tá indo lá oferecer o seu serviço da melhor forma possível para atender a uma necessidade que ele tem. Aí a forma como você vai lidar com o cliente vai depender muito da forma como você lida com suas próprias energias. Então, feminino e masculino não é... Você não precisa ser masculino o tempo todo. Por exemplo, numa relação com uma mulher, se você for masculino o tempo todo, cara, você vai matar ela. Você mata a mulher. E é por isso que acontece casos de feminicídio. É porque o homem é tão masculino que ele não pode nem por um segundinho duvidar da masculinidade dele. Isso é uma masculinidade frágil. Aí, pra ele não ter aquele ego masculino brabo, sabe? O fortão, o comedor, o pausudo. Nossa, eu não posso nem estar falando esse tipo de coisa no vídeo. Mas enfim, pra ele ser tudo isso, ele não pode nem por um segundo desconfiar da sexualidade dele. Porque se a mulher botar um dedinho ali perto do brinquedinho dele, que não é pra entrar, é só pra sair, sabe a casinha que só sai carrinho de dentro, não entra carrinho dentro? Então, esse brinquedinho aí, alguns homens, se chega perto ali, se a mulher, se a esposa só dá a entender que vai chegar perto, pronto, já vira o bichão. Nossa, sai de perto, você tá achando que eu sou o quê? E é loucura. É loucura, a pessoa própria acabou criando um mecanismo de defesa. Eu não posso nem por um momento duvidar que eu sou homem. Só que você tá achando que você é homem. Na verdade, você é um ser humano. Você é constituído por 50% masculino e 50% feminino. E a forma como você vai se expressar no mundo vai depender de quanto dessa energia você tá usando. Por exemplo, você precisa estar o tempo todo usando só o masculino. Mano, você vai sentir bagaçado no final do dia, sabe? Porque o 50% com 50% é equilíbrio. Se você usa muito de um lado, o outro vai ficar fragilizado e vai cansar um dos lados. Então você tá sempre carregando pedra. O homem, para eu ser homem, eu preciso fazer um trabalho cansativo, pesado. Eu tenho que ralar o meu couro para trazer o sustento para casa. Adivinha? Você vai ficar exaurido. Talvez até desviva para provar que você é homem. E na verdade, o que você tem que entender é que você não é nem homem nem mulher. Você é um ser humano cheio de falhas, cheio de habilidades, cheio de coisas boas e ruins aí dentro. E tudo vai depender, a forma como você vai se mostrar no mundo vai depender do que você está fazendo com essas coisas boas e ruins que habitam dentro de você. E aceitar, sabe? Aceitar que algumas dúvidas, elas precisam ser sanadas de alguma forma. Ou na forma de entendimento, que é a forma mais leve de aprender alguma lição, ou
é da forma doída. Você vai aprender. De uma forma ou de outra você vai aprender. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa aquela curtida para fortalecer o canal. Se inscreve, porque novos vídeos estão a caminho. E pode ser que vá desvendar um segredo que você nem sabia que estava escondido dentro de você. E você descobrindo esses segredos, você aumenta o seu poder de estar no mundo. Tá bom? Obrigado. E comenta aí se você quer que eu fale de algum assunto específico, que eu dou bastante valor para quem vem e pede nos comentários: faz um vídeo sobre tal assunto, faz um vídeo sobre aquele assunto, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu dou muito valor e eu faço com muito carinho, com ainda mais carinho, esse tipo de vídeo. Então comenta aí o que você quer que eu fale, que em breve falaremos. Tchau, obrigado e até a próxima.